Ao longo da história, as perturbações da mente foram vistas de diferentes formas. Se casos de ansiedade, depressão, problemas do sono, dependências e compulsões sempre existiram, hoje, diante do fenômeno da pandemia e aumento exponencial destes transtornos mentais, como interpretá-los e compreendê-los? Transtornada mente. Uma visão da psiquiatria. Tema desta série do Café Filosófico. Quem é que não conhece dias de mau humor, de tristeza, de angústia, momentos em que não temos vontade de fazer nada ou nos sentimos sem coragem de encarar o dia? Porém, há momentos em que esse estado normal e esporádico da vida se intensifica tanto que paralisa a pessoa assustadoramente. Quando é que nos damos conta de que não estamos conseguindo sozinhos lidar com o nosso sofrer? De que estamos precisando de ajuda para poder entender o que está se passando conosco e encontrar saídas? Eu sou um psiquiatra e, naturalmente, as pessoas chegam no meu consultório em crise, muitas delas tristes. Para ter crise, basta estar vivo, não tem como fugir das crises. Eu diria que crises transformadoras são a essência da nossa existência, a partir do nosso próprio corpo, que vai mudando ao longo do tempo. Mas crises transformadoras também fazem parte da essência da natureza humana. A própria palavra crises vem do grego, significa separação, corte. Momento de decisão, depois de uma encruzilhada. Quando nós entramos em crise, aquilo que era previsível, aquilo sobre o qual tínhamos algum controle, acaba. Nós ficamos pendurados na linha do tempo. E é muito natural que, em algum momento da crise, eu me entristeça. Então, sentir tristeza é algo normal da vida. 100% feliz e alegre o tempo todo não é natural, não é normal. A tristeza está aí para ter um significado e para me transformar. Eu diria que a tristeza é como a febre. A tristeza é um sinal de que algo não está bem, algo em minha vida precisa mudar. A tristeza me leva à reflexão. É diferente da depressão doença. Eu estou falando de uma doença que tem base biológica e que é muito dura de ser suportada. Uma depressão chega como uma nuvem cinzenta, anunciando para o futuro uma grande tempestade. O presente já é envolvido por uma nuvem cinzenta, densa. E o que nós sentimos é uma paralisia, é um medo disperso no ar. O passado se transforma em mentira, em culpa, em disfarce. O presente vem com vazio, desespero, e o futuro realmente fica sem luz. A gente perde a esperança. Então, enquanto o sentimento de tristeza é normal e tem um potencial transformador, a depressão não. A depressão me impede de pensar. Eu não consigo mais organizar as ideias e eu me sinto paralisado, e não só paralisado, eu me estranho, eu tenho medo de mim, eu tenho medo de viver e eu tenho medo de morrer ao mesmo tempo. Mas eu acho interessante nós irmos lá para trás, nos tempos da Grécia, Hipócrates. Hipócrates foi um médico que viveu 400 anos antes de Cristo, ele é considerado o pai da medicina. O Hipócrates falava em temperamentos, tempera, a mistura de elementos. Os elementos centrais para os gregos eram o ar, a terra, o fogo e a água.
A combinação desses elementos, nos chamados humores, seria capaz de controlar o nosso corpo, a nossa mente e também definir a nossa personalidade. A primeira classificação de personalidade veio de Hipócrates, de temperamentos. O Hipócrates fala em diferentes temperamentos de acordo com o humor predominante. Por exemplo, pessoas sanguíneas, o humor sangue. São pessoas lutadoras, alegres, amorosas. As fleumáticas são pessoas mais frias, mais calculistas. O elemento central é a água. Pessoas coléricas são pessoas mais raivosas, impulsivas, agressivas. O elemento central é o fogo. E vamos chegar agora ao que nos interessa no café filosófico de hoje. O temperamento melancólico. Essa palavra tem origem grega. Melana koli. Melana, em grego, significa negro. Koli significa bilis. Acreditava-se que o excesso de bilis negra causava a melancolia, que foi o primeiro nome da depressão, né? O temperamento melancólico faria de nós pessoas mais tristes, ensimesmadas, críticas. Mas também faria de nós pessoas reflexivas, leais, habilidosas. Sempre é uma moeda com duas faces. Desses tempos da Grécia, então, vem a palavra melancolia, que foi o primeiro nome dado para a depressão, e também a noção de opilação. Acreditava-se que às vezes o humor ficava muito retido em algum órgão, isso provocava uma toxicidade. Então, por vários métodos usados naquela época, tentava-se desopilar. Até hoje a gente fala em desopilar o fígado, sem imaginarmos que essa expressão se originou há quase 2.500 anos atrás. Então essas concepções muito antigas a respeito da depressão, às vezes elas continuam em nossa mente, elas continuam na forma como nós julgamos uma pessoa que sofre de depressão. Por falar em julgamento, na Idade Média acreditava-se que aquela pessoa que deixava de trabalhar, se isolava, não conseguia mais orar, acreditava-se que essa pessoa tinha caído numa cilada do demônio, chamada ascedia. Ascedia era considerado pecado demoníaco. Os pecadores iam para o inferno. No famoso livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia, uma das camadas do inferno é habitada pelos pecadores de ascedia. Eles vivem num lamaçal, impedidos de se comunicar com as pessoas que passam por perto. Era o pecado ao qual os deprimidos eram condenados. Ao final da Idade Média, as concepções sobre a causa da doença mudam. No século XVII, surge um famoso livro com mais de 2.000 páginas. Na verdade, é uma compilação feita por um teólogo de Oxford, Inglaterra, chamado Robert Burton. O nome do livro é Anatomia da Melancolia. No Renascimento, século XVII, já se permitia a dissecção de cadáveres, então essa palavra anatomia ficou muito em voga e dá ao livro de Burton um belo nome. Vamos dissecar a melancolia. O que é a melancolia? O que causa? Como tratá-la? No próximo bloco... Mas como diferenciar tristeza de depressão? Depressão, doença, é uma das nossas perguntas centrais hoje.
Ensino que a vida jamais deveria ser modificada ou esmagada devido à promessa de outro tipo de vida futura. O imortal é essa vida e este momento. Quem tem de ser um criador no bem e no mal, em verdade tem de ser primeiro um destruidor e despedaçar valores. Que se despedace tudo que de encontro às nossas verdades possa despedaçar-se. Ainda há muitas casas para serem construídas. Nietzsche é considerado o filósofo que abre as portas da reflexão sobre os chamados tempos pós-modernos. Pós-moderno significa que as instituições e os valores tradicionais despencaram. A ciência não vem mais nos dar todas as respostas e nem a fé. Tudo passou a ser questionado. O individualismo prosperou. O pensamento vai de um lado para o outro e a moral ficou totalmente relativizada, a ponto de chegarmos até a banalização do mal. Num extremo, o niilismo, no outro, o radicalismo, o extremismo. Esses são os tempos pós-modernos, em que tudo pode. Como eu não valorizo mais o conhecimento e a fé, a minha opinião e a minha capacidade de persuadir pessoas para manter o meu poder e a minha grana é o que mais conta. Esse é o lado triste da pós-modernidade. O Nietzsche nos convidava a ser fortes para podermos escolher entre o bem e o mal. Que escolhêssemos entre o bem e o mal, que escolhêssemos o bem como uma escolha racional. Esse seria o verdadeiro super-homem para o Nietzsche. Bem, a outra face da moeda é, com o enfraquecimento dos valores e das instituições que me sustentavam, eu estou mais sujeito ao vazio, ao descaminho, ao tédio, à tristeza. Voltamos à tristeza. Mas como diferenciar tristeza de depressão? Depressão, doença, é uma das nossas perguntas centrais hoje. Quando eu estou triste, isso é por alguns momentos, por algumas horas, eu consigo me animar. Já a depressão não. A depressão dura semanas, meses. Geralmente eu localizo uma causa para minha tristeza. No caso da depressão, nem sempre. Nem sempre eu encontro um baque, um trauma, uma perda. Por exemplo, hoje eu poderia estar triste e ainda assim estar aqui com vocês, desempenhando o meu papel. Por outro lado, se eu estivesse deprimido, eu estaria sofrendo um bloqueio total. Eu teria sentido tanto medo e arrumaria uma maneira de adiar, cancelar, mudar o programa. A tristeza geralmente não mexe tanto com a minha autoestima. Eu continuo ciente das minhas capacidades, do que eu consegui na vida e do que eu posso conseguir. A depressão não. A depressão destrói o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Eu me sinto um falsário, um perdedor e não tenho mais esperança. A tristeza geralmente não dá sintomas corporais. A depressão dá, e muito. Peso no corpo, chumbo nas pernas, aperto no peito, a cabeça zonza, o intestino não funciona direito, vertigem, zumbido, tontura, muitos sintomas. Eu, como psiquiatra, nunca vi uma pessoa triste pensar em pôr fim à vida. Já uma pessoa que sofre de depressão, ela pode chegar a esse ponto, que é o resultado mais trágico de uma depressão. Então, o que é central na depressão?
Eu reuni num livro que eu escrevi há 3 anos algumas frases distribuídas em 6 dimensões para definir o que é central na depressão. Eu não era assim. Eu não sou mais eu. Eu acordo, levanto meu cadáver, visto a armadura e vou trabalhar. Estou desconectado do mundo, parado no tempo. Agora eu me sinto fraco, vulnerável. Perdi a confiança. Encaro as minhas vitórias como fardas. Tenho medo de enlouquecer e de ficar que nem minha mãe. Me sinto amarrada. Está tudo difícil e complicado. Leio e não consigo assimilar. Parece que emburreci. Tenho que me arrastar para o trabalho. Algo me paralisa. Vivo insegura e com travas e medos. Eu carrego um monte de eu tenho que. Mas cadê o botão de start? Eu tô sem alegria de viver e não me animo mais com as coisas. Sinto medo de tudo. Medo de viver e medo de morrer ao mesmo tempo. Sexo? Silêncio total no fronte. Eu tô implicante, mal-humorado, explodindo com as pessoas. Eu me irrito só de ouvir a TV ligada. Tenho esse sentimento de que deixei de ser uma pessoa boa e capaz, o tempo todo ruminando. Será que vai dar certo, hein? Eu me culpo pelos erros do passado. Se me descobrissem um câncer, seria melhor. A roupa bonita que eu vi na vitrine parece que não é pra mim. De madrugada começa o martírio. Já acordo cansado, a pata de um elefante afundando meu peito. Um peso nas pernas, uma canseira nos braços. Dá um nó, eu não consigo engolir a comida. Emagreci 7 quilos e tô pele e osso. Fico adiando tudo o que tem que fazer, procuro desculpas para não sair e não quero ver gente. Faz 1 semana que eu não lavo o cabelo. Eu só penso em me afundar nas cobertas. Fico ressentida com a alegria dos outros. Me faz mal. Bem, você já sentiu alguma coisa disso? Eu já senti tudo. Felizmente, uma coisinha, outra, passageiro. Agora, quando há esse conjunto de maneira forte e persistente a maior parte do tempo, causando um impacto na minha vida, aí sim pode ser uma depressão. Porque é muito normal na nossa vida enfrentarmos algumas das situações exemplificadas nessas frases, né? É o conjunto de sintomas, é a permanência, é a duração, é o impacto. É isso que vai dar o diagnóstico. No próximo bloco... Depressão nem sempre é tristeza. Às vezes o que sobressai numa depressão é a irritabilidade, dependendo da personalidade. Pessoas que são mais ansiosas. Algumas pessoas chegam tristes ao consultório de um psiquiatra ou psicanalista. Elas estão sofrendo, mas a tristeza, ao mesmo tempo que lhes deu um sinal, tem agora um potencial de mudança. Esse contato franco com o nosso mundo interno envolve de fato certa dose de tristeza. É inevitável. Mas a depressão, não. Ela vem acompanhada de outras sensações. Vamos agora para umas vinhetas clínicas. Imagine um gerente de vendas. Um gerente de vendas é um cara que chegou lá porque é animado, convence você que você tem que comprar, ele te anima, ele te transmite esperança para você realizar o negócio que ele está te propondo. Vamos ouvir a vinheta de um gerente de vendas sofrendo de depressão? Sempre fui de batalhar, mas já faz 2 meses que tenho que me arrastar para visitar os clientes. Já acordo cansado, aquela dificuldade, não quero tomar banho, tirar o pijama, tá difícil até para fazer a barba. E tem o terreno que a gente comprou para construir. Todo mundo feliz, fazendo esboços da planta, e eu querendo voltar atrás no negócio, na dúvida, construo ou não construo? Fica martelando. Eu acho que tudo vai ser uma dificuldade. Eu me sinto perdido e inseguro. Grudei na minha esposa. Só durmo se ela segurar na minha mão. E eu não era assim. Será que eu estou enlouquecendo? Um homem seguro, otimista, laborioso.
ele só pensa em tragédias. O terreno que foi motivo de tanta alegria agora vira uma dúvida cruel, só dúvidas martelando na cabeça. E imagine um homem tão autônomo, decidido, só dormir segurando na mão da esposa, de medo, de insegurança. A depressão tem uma forte determinação biológica e o ritmo dos sintomas se altera ao longo do dia. É comum a pessoa acordar muito mal, enfrentar com dificuldade as primeiras horas da manhã, melhora um pouco na hora do almoço, a partir da hora do almoço, e alguns pacientes deprimidos chegam a se sentir bem à noite para tudo começar de novo no dia seguinte. De madrugada começa o martírio. Acordo sobressaltado e aflito, como se a pata de um elefante pressionasse o meu peito. Parece que uma onda me sobe até a cabeça e me traz a sentença: tá aí sua carga. Tá difícil suportar isso. Começo cada manhã com essa apreensão, como se aquele fosse o último dia da minha vida. Depressão nem sempre é tristeza. Às vezes o que sobressai numa depressão é a irritabilidade, dependendo da personalidade. Pessoas que são mais ansiosas, mais energéticas, quando elas ficam deprimidas, depressão, doença, elas ficam muito irritadas e descontam em quem está perto. Geralmente é um sinal importante e que faz com que familiares aconselhem a consulta com a gente, porque percebem que aquela pessoa não está mais no normal dela. Vamos ver um exemplo de uma médica que sofre de depressão. Vamos ver o que acontece com ela. Comecei a maltratar meus pacientes de novo. É o sinal de que tenho que voltar aqui. Ando ríspida, impositiva, respondendo com sarcasmo. Nada está bom. Ponho defeito em tudo. Você me conhece. Sempre fui uma profissional dedicada e acho eu educada. Agora rezo para chover muito, para pelo menos uns 3, 4 faltarem. Quero acabar rapidinho e sem papo. No fim do dia, estou acabada. Só penso em correr para casa e me afundar nas cobertas. Os sintomas da depressão também variam de acordo com a faixa etária. A depressão no adolescente é um pouco diferente. É normal que depois de uma briga, de uma discussão, o adolescente se tranque no quarto, passe algumas horas ali, poucas horas ali, e depois sai. Mas um adolescente que se tranca no quarto por dias, que deixa de fazer as coisas que fazia antes, com diminuição do rendimento escolar. Hoje a gente tem o sinal do WhatsApp, o adolescente deprimido olha e não consegue responder o WhatsApp. Ele deixa de fazer as coisas que ele curtia, pode ter acessos de raiva. No idoso, a depressão é um pouco diferente. Importante é a gente não ficar pensando que depressão faz parte do envelhecimento. Não, não. Tem muita gente idosa muito para cima, de bem com a vida. Nós temos que mudar nossas ideias. Velhice não vem junto com depressão. A depressão pode vir numa velhice e vem mais silenciosa. O idoso fica mais calado, se afasta do convívio. Geralmente tem sintomas corporais, como peso, nó na garganta. O emagrecimento é uma constante no idoso, o emagrecimento sério que faz os médicos pensarem em alguma doença grave, a causar o peso cada vez menor. Mas, muitas vezes, o central na depressão do idoso é essa quietude e esse anestesiamento emocional. Não tem graça. Tanto faz. Deixa estar. Sinto esse vazio. O senhor compreende? Não quero mais ver gente em casa. Quando toca a campainha e percebo que são os meus netinhos, me sobe um arrepio. Então me esforço, ponho a mesa do café da tarde. Continuo fazendo, mas não é a mesma coisa. Preferi estar só no meu canto, quietinha. Será que deixei de amá-los? Ai, que vergonha, doutor. O senhor deve estar me achando uma avó desnaturada. Eu me lembro muito bem dessa paciente
uma fofa, querida, dava vontade de levar para casa aquela vovó toda almofadada para fazer o café da tarde, contar histórias para a gente. Mas ela se sentia diferente. Ela não tinha mais a alegria. Mas quando eu perguntei para ela, a senhora está triste? Ela me respondeu mais ou menos assim, eu vou tentar imitar. Ela falou assim, não, doutor, eu não estou triste, eu estou diferente, eu estou vazia, doutor. Olha que interessante, ela estava vazia de prazeres, de sentido de vida. Ela fazia porque tinha que fazer, estava mais calada, mais distante. É assim a depressão no idoso. A depressão tira da pessoa a esperança em relação ao futuro. E há quadros de depressão em que a pessoa fica tomada por uma sensação de inquietude e de dor na alma, desespero. E eu costumo dizer que quando a depressão dá a mão ao desespero, o risco de suicídio aumenta muito. E suicídio é o desfecho mais trágico de uma depressão grave. Eu me lembro de uma paciente que uma vez eu atendi, uma mulher muito elegante, que falava muito bem, e que ela me contava como era o dia a dia dela. Ela trabalhava no campo de modas, tinha 3 lojas, e ela ficava o tempo todo saltando de uma loja para outra. Minhas lojas me exigem a maquiagem impecável e esse meu visual fashion. Eu incorporei isso. Recebo todo mundo bem, sempre sorrindo o dia inteiro, pulando de uma loja para outra. Sabe aquela coisa de estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Pois essa sou eu. Tenho que animar a festa para continuar a vender. O senhor sabe. Ai, mas tem uma segunda cena nos meus dias. O shopping fechando e eu sozinha no meu carro. O choro no caminho para minha casa. Chego, abro um vinho, lambisco alguma coisa e quando me dou conta, estou semi-bêbada. Sozinha naquele apartamento. Deserto. Um desespero. Enquanto eu tiro a maquiagem, a cara toda borrada, me olho no espelho e uma ideia não me sai da cabeça. Por que você não se atira por aquela janela? Então choro, rezo. Meu Deus, não me abandone. Eu nunca me esqueço dessa paciente, porque para repararmos que ela estava deprimida, nós teríamos que ter uma sensibilidade especial. Nem sempre uma pessoa dá sinais de que está deprimida e nem sempre uma pessoa dá sinais de que está pensando em suicídio. No próximo bloco, a pessoa já se sente mal por estar deprimida e se sente pior por não arrumar uma causa para a depressão e por não conseguir reagir. Quando é que sabemos que está na hora de recorrer a um especialista, a buscar alguém que possa nos ouvir e nos ajudar a entender o que está se passando conosco? quando é que sabemos que precisamos orientar um amigo, um parente, a buscar essa ajuda? Este tempo de pandemia e tudo o que nele está implicado pode tornar ainda mais difícil e delicada esta percepção. Mas especialmente por isso, esse olhar cuidadoso é ainda mais fundamental. Mesmo nós, psiquiatras, às vezes somos surpreendidos por um paciente que tira a própria vida. Mas uma das coisas que a gente pode fazer em relação a cuidar de alguém deprimido é estar atento, é ver as postagens, é prestar atenção nas conversas, nas falas, no comportamento e perguntar simplesmente. Estou vendo que você está desesperado, às vezes você chega a pensar que a vida não vale a pena, mas você pensa em morte ou você já chegou a pensar em tirar a própria vida?
São perguntas difíceis, que precisam ser feitas na hora certa, com sensibilidade. Feitas assim de chofre, além de agressivas, qualquer um minimamente inteligente diria para nós: não, eu não penso. O que quer nos dispensar? Nós não fomos adequados na maneira de perguntar. A depressão é muito frequente? É. Quando a gente usa o mesmo questionário em diferentes culturas, varia um pouco, porque os orientais, eles se declaram menos deprimidos, eles se queixam mais com o corpo. Eles se queixam mais de não estarem cumprindo as obrigações diárias. Nós, ocidentais, nós respondemos mais sim. Então, as taxas de depressão costumam ser mais elevadas aqui no Ocidente do que no Oriente. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, em uma população sorteada, um grupo sorteado na população de São Paulo, mostrou que ao longo da vida, 1 em cada 6 pessoas sofre de depressão. É um número elevado, 1 em cada 6 pessoas. Agora, o que causa a depressão? Por que a gente fica deprimido? A gente tende a procurar uma causa em algo que aconteceu ontem, na semana passada, um mês, mas não, a depressão ela é causada por uma combinação de predisposição biológica e de gatilhos, de acontecimentos na vida. Quando a predisposição biológica é muito elevada, ela não precisa de gatilho, não precisa acontecer alguma coisa para eu ficar deprimido. É por isso que pessoas chegam ao consultório e falam: eu estou no melhor momento da minha vida, por que eu estou assim? E é por isso que algumas pessoas deprimidas são cobradas por amigos, por familiares: mas você tem tudo de bom, por que você está assim? Então, exclamações como essa, às vezes têm até o intuito de ajudar, mas elas aumentam o peso da depressão. A pessoa já se sente mal por estar deprimida e se sente pior por não arrumar uma causa para a depressão e por não conseguir reagir, por sentir então que está estorvando as pessoas, que seria melhor morrer. E a predisposição biológica tem uma parte de hereditariedade, mas também tem uma parte já de moléstias que podem afetar a mente de um bebê no útero, como certas viroses. A predisposição biológica também tem a ver com esse ambiente no início da nossa vida, a maneira como somos criados, se fomos vítimas de abuso ou de negligência, de bullying. Então, a predisposição biológica combina hereditariedade com acontecimentos estressantes que podem afetar o meu cérebro. Não se explica a depressão a partir unicamente de acontecimentos tristes na minha vida. Eu posso ser um cara muito otimista, muito batalhador e ainda assim cair numa tremenda depressão, porque tem uma causa biológica também. O diagnóstico é feito a partir do quadro clínico, não há nenhum exame que eu possa pedir para confirmar. Muitos médicos ficam pedindo exames de serotonina. A serotonina está baixa e eles falam para o paciente: olha, você está com a serotonina baixa, é depressão, temos que regular a sua serotonina. Gente, não tem nada a ver. A serotonina circulante que aparece no exame de sangue não tem paralelo com o funcionamento de serotonina dentro do cérebro. A gente pede exame de serotonina para detectar tumores que produzem serotonina, não tem nada a ver com depressão. A depressão também não é feita a partir de exames de imagem cerebral. O problema é no circuito, é no micro. Não dá para definir depressão a partir de nenhum exame que a gente possa pedir. Uma depressão moderada ou grave, ela precisa ser tratada com medicamento. Quando a depressão é mais leve, quando ela está ligada a acontecimentos de vida, a um processo de luto, a dilemas existenciais, por que tomar remédio? Talvez seja mais o caso de procurar estratégias para melhorar, e entre essas estratégias, o papel da psicoterapia é fundamental. Alguém que esteja triste porque não está contente com a vida que está levando, não é remédio que vai resolver.
alguém que esteja enfrentando uma separação por morte ou por rompimento amoroso, pelo menos no curto prazo, não é remédio que vai resolver, é a passagem do tempo, é a psicoterapia, é a meditação, é o reforço da fé. Cada um vai encontrar o seu caminho. Agora, a partir de uma gravidade, é preciso tomar um antidepressivo. Esse tipo de medicação é perigosa? Não, não é. Pode dar efeitos colaterais? Pode. Pode tirar o sono, pode dar náusea. Em algumas pessoas podem aumentar o apetite. Em outras podem inibir a vida sexual. Então não são drogas isentas de efeitos colaterais, mas tem alguma que seja, não é? Agora, pesando os prós e os contras, os antidepressivos ajudam muitas pessoas que sofrem de depressão e são imprescindíveis. Eles causam dependência? Não, não causam dependência. Muito embora a interrupção abrupta de um antidepressivo cause em muitas pessoas sintomas muito desagradáveis de abstinência. Não é a prova de que eu tenho que tomar esse remédio para poder viver. Não. Se interrompeu rapidamente, pode estar tendo abstinência. Quando a gente começa um antidepressivo, os efeitos benéficos logo aparecem? Não. Demora 2 semanas. E para o antidepressivo fazer o seu melhor efeito, a dose tem que ser ajustada. Como é comum eu receber pessoas no meu consultório que já passaram por 2, 3, 5 psiquiatras, mas elas foram abandonando, tomaram metade da dose. Ah, eu estou com medo desse remédio, só vou tomar metade. Ah, eu não melhorei, já faz 1 semana, eu vou parar. Tudo isso faz com que a depressão não melhore. É muito importante aderir ao tratamento e fazer o tratamento direitinho. Em algumas situações, felizmente raras, os medicamentos não fazem efeito. Eu digo raras porque de cada 3 pessoas que tomam antidepressivo, 2 melhoram. Mas às vezes a gente precisa usar uma segunda, uma terceira opção, nós temos que fazer várias tentativas para conseguir fazer com que aquela pessoa volte ao seu normal. Nas raras condições em que um antidepressivo não funciona, há alguns métodos biológicos que parecem muito agressivos e que causam muito debate, mas eu tenho que ser sincero, há muita ignorância em torno deles. Um desses métodos é a eletroconvulsoterapia. Só o nome dá medo, não é verdade? Convulsão, eletricidade, choque. Mas sempre que eu dou aula sobre isso, eu falo para os meus alunos: as melhores democracias do mundo e as melhores universidades do mundo adotam a eletroconvulsoterapia para casos gravíssimos de depressão. Então nós temos que colocar mais conhecimento no lugar de preconceitos. A psicoterapia, como eu disse, ela entra como importante aliado aos medicamentos e, dependendo do contexto, dependendo daquilo que está causando a sintomatologia depressiva, apenas uma psicoterapia já pode ajudar. Há várias linhas de psicoterapia. As principais são a cognitivo-comportamental e a psicanalítica. Ambas podem ajudar. Há uma terceira linha de psicoterapia que também tem evidências de ser útil no tratamento da depressão, mas há poucos terapeutas dessa linha no Brasil, que é a psicoterapia interrelacional e interpessoal. A pergunta do Leonardo Brandão. A ansiedade, a melancolia e a depressão são fenômenos definidores da modernidade ou é a modernidade um fator propulsor da ansiedade, da melancolia e da depressão? Eu tenho a impressão que é a modernidade que define. Não há dúvida que a incidência da depressão
veio aumentando principalmente entre jovens. Hoje nós já contamos com estudos populacionais com força estatística suficiente para mostrar que a incidência de depressão ao longo das últimas décadas aumentou entre jovens. Entre os adultos, pelo menos nos números até antes da pandemia, não havia um aumento expressivo da incidência, mas entre jovens sim. Coincidentemente, o suicídio também aumentou entre jovens no nosso país, nos Estados Unidos. E eu tenho a impressão de que o estilo de vida moderno, ele aumenta a ansiedade, ele aumenta os sintomas de depressão e podem levar, de um lado, a condutas extremistas, tipo o dono da verdade, o importante é vencer de qualquer maneira, o importante é eu me sentir bem, eu ser feliz, num extremo, dono da verdade, e no outro extremo ao vazio, né? Ao niilismo, e principalmente a falta de sentido na própria existência. Então eu tenho a impressão de que é a modernidade que define a maior incidência de ansiedade, de depressão e de suicídio. A Monique Kellis te pergunta, Dr. Neuri, nesses tempos estamos todos no mesmo barco. Paciente e psiquiatras estão passando pela pandemia, assim como o paciente. Isso muda o cenário do tratamento e da análise? Como tem sido lidar com isso no dia a dia? Muda, claro. O psiquiatra, ele, durante essa pandemia, como todo ser humano, ele teve que mudar a sua prática, né? A grande maioria de meus colegas trabalhou online, totalmente online. E o atendimento online, ele é peculiar, né? Ele tem a pessoa o tempo todo muito focalizada no nosso rosto, na nossa expressão, de alguma maneira entra na nossa casa. Né? Eu atendi alguns pacientes deitados na cama, né? Então o atendimento online, ele trouxe novos desafios. Eu diria que foi uma graça podermos contar com a internet para manter os atendimentos, mas eu ainda prefiro o atendimento presencial, por uma série de razões. Até por questões de expressão corporal, né? Às vezes o corpo diz o que as palavras não são capazes de expressar. Então o atendimento presencial ele é mais rico. Agora, durante essa pandemia, rapidamente viabilizou-se também a possibilidade de fazermos prescrições e enviá-las digitalmente, né? O que foi um avanço, né? E que só houve o avanço por causa da pandemia, né? Aliás, quantos avanços se deram por causa das guerras, né? Avanços tecnológicos ou implementação de uma tecnologia que já existia, né? Então, hoje é muito mais confortável, por um lado, a pessoa também não precisa sair de casa para pegar um papel no consultório do psiquiatra, mas também começa a haver abusos, né? Eu tenho pacientes que me mandam um WhatsApp às 9 horas da noite dizendo: doutor, vi só agora que meu remédio acabou, não tenho remédio para dormir hoje. É interessante, né? Porque a tecnologia deveria nos libertar, nos dar mais tempo para viver a nossa vida, mas de alguma forma a tecnologia ela também nos escraviza, né? Eu costumo brincar dizendo que eu era mais feliz como psiquiatra antes do WhatsApp. Porque o WhatsApp, numa sociedade imediatista e nos tempos em que todo mundo quer se expressar rapidamente, o WhatsApp, às vezes, ele se transformou num instrumento perigoso de comunicação. Eu cheguei à conclusão de que eu tenho que olhar o WhatsApp de pacientes só no final dos períodos do dia. Entre uma consulta e outra, eu deixei de ver. Porque aquele tempo que eu tenho para refletir, para descansar, para me preparar para receber um paciente novo,
Se eu ficasse no WhatsApp, eu perdia isso. E a qualidade do meu trabalho decaía e eu ficava muito mais cansado no final do dia. Quantas pessoas vieram adoecendo por causa do home office, né? A pandemia reuniu as pessoas de uma mesma família, no mesmo espaço? Sim. Houve ganhos com isso? Sim. Mas houve muito cansaço, multitarefas, o borramento do limite entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Como eu estou em home office, eu tenho que estar disponível a qualquer horário. O meu chefe me chama a qualquer horário. E quando tem, então, sedes em outros países, né, a questão do fuso horário. Então, eu estou atendendo muitas pessoas esgotadas, entrando em burnout, porque se confundiram no home office. Então, isso também trouxe desafios para nós, psiquiatras, que estamos atendendo online. Então, estamos todos na mesma canoa, né? Tentando substituir distanciamento social por distanciamento físico, porque nós temos que parar de falar em distanciamento social, nós temos que falar em distanciamento físico, porque felizmente a internet nos permite fazer uma chamada telefônica, uma chamada por vídeo, não ficar trocando mensagem por WhatsApp, mas fazer uma chamada, bater um papo, dar risada, né? Continuar de alguma forma os relacionamentos. Todos estamos aprendendo, todos estamos no mesmo barco, para o bem e para o mal. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O pós-moderno trouxe essa visão muito individualista, muito pouco solidária, de que para eu ser um vencedor eu tenho que ser o empreendedor de mim mesmo incansavelmente e que eu tenho que me destacar, né? Eu tenho que aparecer bem nessa sociedade de espetáculo